E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá para o nosso simulado, tá? Simulado sobre lei do exercício profissional da enfermagem. E a lei número 7.498 de 25 de junho do ano de 86. Então agora nesse simulado nós vamos responder questões sobre essa lei, beleza? É muito importante porque toda prova de concurso, todo processo seletivo tem que cair lei do exercício profissional da enfermagem, tá? Então tem que cair, é fato. Se você está estudando aí, seja para processo seletivo ou concurso público na área da enfermagem, olha, eu começaria por lei do exercício profissional da enfermagem sem dúvidas, beleza? Então é isso aí, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1 na tela. Em conformidade com o decreto número 94.406 do ano de 87, que regulamenta a lei número 7.498 de 86. Preste muita atenção. Primeiro nós tivemos a lei 7.498 do ano de 86. Um ano depois nós tivemos o decreto 94.406 do ano de 87, porque o decreto regulamenta a lei. Primeiro vem a lei, depois o decreto regulamentando a mesma. Tá joia? Então, por isso que nós temos no ano de 86 a lei e no ano de 87 o decreto para regulamentar a mesma. Então, tanto o decreto como a lei fala sobre o exercício profissional da enfermagem e estabelece as atribuições dos profissionais de enfermagem. É isso mesmo. A lei estabelece, o decreto regulamenta, ambas vão falar das atribuições dos profissionais da área da enfermagem, seja você técnico, auxiliar, enfermeiro ou parteira, beleza? São atividades do técnico de enfermagem. Essa é uma questão voltada diretamente para o técnico de enfermagem, só que aqui no finalzinho nós temos o exceto. Então, inverteu o sentido da pergunta, ou seja, aquela atribuição que o técnico de enfermagem não pode executar. Beleza? Por causa do exceto aqui no final. Então, você marca essa palavrinha aí também, porque você costuma errar por causa justamente da palavra exceto aí no final da questão. Enunciado A. Participar da execução do processo de enfermagem é uma atribuição do técnico de enfermagem. Então, o enunciado A não é o nosso gabarito, beleza, pessoal? O enunciado A está errado, porque nós queremos aquela atribuição que o técnico de enfermagem não pode executar, beleza? Enunciado B. Realizar prescrição de enfermagem? Preste muita atenção. Prescrição de enfermagem não é atribuição do técnico de enfermagem. É bem provável que nessa questão aqui de número 1, o nosso gabarito seja o enunciado B. Mas vamos deixar o enunciado B em stand-by. Vamos trabalhar com a eliminação, depois nós retornaremos, beleza? O enunciado B eu estou deixando ele em aberto aí. Enunciado C na tela aí, olha. Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos é uma das atribuições do técnico de enfermagem, tá? Então o enunciado C não é o nosso gabarito. Estou riscando aí, olha, estou marcando com X. Enunciado D. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas do paciente, tá? Ao nível de sua qualificação. Esse nível da qualificação aqui, pessoal, pode ser uma qualificação técnica, técnico de enfermagem, ou uma qualificação auxiliar, como auxiliar de enfermagem. Mas dessa forma, o enunciado D trouxe aqui para nós uma outra atribuição do técnico de enfermagem. Então também não é o nosso gabarito. O enunciado D está errado. Porque nessa questão aqui de número 1, nós temos como nosso gabarito, né, o exceto, aquilo que o técnico não pode executar. O técnico não pode realizar prescrição de enfermagem, porque é uma atribuição específica do enfermeiro. Questão de número 1, gabarito, enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2 aí na tela, viu? Deixa eu só marcar aqui. Questão de número 2. Observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho do ano de 86, a respeito dos graus de habilitação. Então, é privativo de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem e parteiro, ou seja, toda a classe da área da enfermagem está envolvida aqui nessa questão de número 2. Só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região. Como assim respectiva região? Vamos supor que você é um técnico de enfermagem aqui de Belo Horizonte. Então, o seu cadastro aí, a sua inscrição tem que ser no Corém MG, tá? Já que é aqui em Belo Horizonte, no centro de BH. Mas vamos supor que você é do Rio de Janeiro.
Para você exercer a enfermagem no estado do Rio, você tem que estar registrado no Corém RJ, assim como você aí que é de São Paulo, Corém SP, Corém de São Paulo, beleza? Respectiva região. E é no Conselho Regional, tá? No conselho daquela região e não no Conselho Federal, assim como algumas questões aí acabam trazendo para tentar pegar você. Então, considere V para verdadeiro e F para falso. As afirmativas em relação a atividades que são privativas do enfermeiro. Preste atenção. Nós temos atividades privativas do enfermeiro, que só o enfermeiro pode executar, e nós temos aquelas atividades que o enfermeiro vai realizar quando ele faz parte, quando ele integra a equipe de saúde. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Olha, privativos do enfermeiro. Primeira pergunta aí, a primeira lacuna. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes de doenças transmissíveis. Olha, o enfermeiro ele vai trabalhar no controle de doenças transmissíveis quando ele faz parte ali da equipe de saúde, beleza? E não quando é privativo dele, beleza? Então, essa primeira alternativa aqui ela se encontra falsa, porque não é privativo do enfermeiro. O enfermeiro só executa isso aqui, olha, quando ele integra a equipe de saúde, beleza? Então, a primeira lacuna ela já é falsa. A segunda lacuna é consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. O enfermeiro ele pode executar, mesmo quando ele não faz parte, mesmo quando ele não integra a equipe de saúde, tá, João? Então, de fato, essa segunda lacuna aqui é privativa do enfermeiro, tá? Vou colocar um Vzinho aqui, ó. A terceira lacuna aí, olha. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos científicos adequados, capacidade de tomar decisão imediata, é uma outra situação que é privativa do enfermeiro. Então, o enfermeiro, para ele atuar nessa seguinte situação aqui, ele não precisa de integrar a equipe de saúde, tá joia? Então, a terceira lacuna, com o Vzinho aí, está tudo ok, tá? Vamos aqui na quarta lacuna, olha. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatório não é privativo do enfermeiro. O enfermeiro ele pode realizar isso aqui, ele vai realizar essas ações quando ele integra a equipe de saúde, tá? Então, como não é privativo aqui, eu coloco um F, tá? Vamos para a última lacuna. Anotar no prontuário do paciente as atividades de assistência de enfermagem para fins estatísticos. Olha, nós não encontramos essa palavrinha aqui, olha, tá? Esse contexto aqui relacionado a algo privativo do enfermeiro, beleza? Então, tudo indica aqui, olha, que isso está mais ligado quando o enfermeiro ele pertence, ele faça parte ali da equipe de saúde, beleza, pessoal? Então, essa última lacuna aqui, olha, ela se encontra errada, beleza? E a sequência ficou assim, olha, F, VV, FF. Sem sombra de dúvidas aqui nessa questão de número 2, tá? Nós temos como nosso gabarito o enunciado D. Vamos lá para a questão de número 3 aí do nosso simulado. Vamos lá. Questão de número 3 na tela, vamos que vamos. Julgue os itens a seguir de acordo com a Lei nº 7.498 de 86, aquela lei que dispõe sobre o exercício profissional de enfermagem, ela veio regulamentando, né, a enfermagem em todo o território nacional. E essa lei também ela está atrelada com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que recebe o termo reduzido CEP, beleza, pessoal? Todas as leis aí, elas se integram, tá joia? Elas fazem conexão, ok? Uma lei ela não pode causar atrito com a outra. Por isso que nós temos aqui, olha, a lei número 7.498, e aqui, logo abaixo, nós temos a citação do CEP, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que são leis distintas, leis diferentes, só que, porém, integram, tem uma ligação uma com a outra, e as duas agem de forma harmoniosa, beleza? Vamos prosseguir. É proibida a prescrição de medicamentos, ou seja, prescrição de medicamentos por enfermeiros? Olha, num contexto geral, sim, beleza? Ou a sua administração sem o devido conhecimento. É isso mesmo, você não pode administrar uma medicação quando você não conhece a ação daquela droga, tá joia? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está cuidando de um paciente e ele está hipotenso, né? Ele é hipertenso
Só que, porém, ele está com a pressão baixa. Aí foi prescrito para você um antihipertensivo, ou seja, uma medicação para baixar mais a pressão daquele paciente. Você já percebeu, você já visualizou que aquele paciente ele está com a pressão baixa. Se você não saber que aquela medicação abaixa mais a pressão desse paciente e você infundir aquela medicação nele, você pode levar esse paciente ao rebaixamento e até ao óbito. Tá? Já então você deve saber toda medicação que você for dar para o paciente, você tem que saber qual a finalidade dessa medicação, tá joia? Pelo menos uma noção ali, nem que seja rasa, mas você deve saber. Então, essa questão aqui, gente, olha, sem sombra de dúvidas, ela está certa, tá? Ou seja, antes de você administrar a medicação, você deve saber qual a finalidade daquela droga, qual a finalidade daquele fármaco, e de uma forma geral, o enfermeiro ele não pode prescrever medicamento, mas lógico que existe aí, quando o enfermeiro ele integra a equipe de saúde na atenção básica de saúde, existem algumas situações que o enfermeiro pode prescrever algumas poucas medicações para o paciente, beleza? Alguns insumos aí, ok? Mas em um contexto geral, não, tá? Já e essa questão de número 3 aqui, olha, ela está correta, beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. Deixa eu só marcar aqui. Aí, questão de número 4 na tela. De acordo com o decreto número 94.406, esse é o decreto que veio regulamentar a lei do exercício profissional da enfermagem, tá? Porque ele regulamenta a lei do exercício profissional ao enfermeiro incumbe, ou seja, é uma atribuição privativa do enfermeiro. Lembrando que nós temos as atribuições que é privativa do enfermeiro, que o enfermeiro pode realizar, que ele realiza quando ele não integra a equipe de saúde, e nós temos aquela atribuição do enfermeiro quando ele faz parte de uma equipe de saúde, beleza? Então, nós temos essas duas situações aí, nós temos que saber diferenciar. Ok, vamos lá. Qual é a situação privativa do enfermeiro quando ele não integra a equipe de saúde? Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica de instituições de saúde, tá? Preste atenção. Essa atribuição aqui, olha, ela é privativa do enfermeiro, beleza? Então, nessa questão de número 4 aqui, olha, vamos deixar o enunciado A em stand-by, que pode ser que seja esse aqui o nosso gabarito. Enunciado B. Organização, administração de serviços de saúde e de suas atividades técnicas e auxiliares, das empresas prestadoras desse serviço. Olha, isso aqui é uma situação que o enfermeiro ele vai participar e tudo mais, mas isso é algo que acontece quando ele é integrante da equipe de saúde, tá? Então o enunciado B já está errado, pessoal. Beleza? Enunciado C. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação de serviços assistenciais hospitalares. Isso aqui é uma outra situação, é quando o enfermeiro integra a equipe de saúde. Então, o enunciado C não é o nosso gabarito, porque nós queremos uma situação privativa do enfermeiro. Tá? Enunciado D na tela. Consulta de enfermagem, prescrição de enfermagem e cuidados indiretos a pacientes graves. Não, não é cuidados indiretos. É cuidados diretos, entendeu? Então, justamente por causa dessa inversão da palavrinha aqui, olha, esse enunciado D ele está errado. Porque se tivesse assim, olha, da seguinte forma: consulta de enfermagem, prescrição de enfermagem e cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida, seria de fato uma situação, né, uma atribuição privativa do enfermeiro. Mas como mudaram essa palavrinha aqui, inverteu o sentido, o enunciado D ele se encontra errado. E nessa questão aqui de número 4, nós temos como nosso gabarito, né, a opção correta, o enunciado A, em relação às ações privativas do enfermeiro. Beleza? É isso aí. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 5 na tela. Vamos lá, tá? Questão 5. Julga os itens a seguir, de acordo com a Lei número 7.498 do ano de 86. Essa lei que dispõe acerca do exercício profissional da enfermagem. Guarda esse texto de lei aí, tá? 7.498 do ano de 86, beleza? E com o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem CEP. A consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem são atividades de caráter privativo do enfermeiro. Guarda essa palavrinha aqui também. Ó. Deixa eu mudar a cor dessa caneta. Olha,
Quando fala privativo do enfermeiro, você tem que saber diferenciar as atribuições privativas do enfermeiro e aquelas atribuições quando o enfermeiro participa da equipe de saúde, tá? Mas consulta de enfermagem, prescrição da assistência, não é prescrição de medicamento não, tá? Prescrição da assistência de enfermagem são atividades de caráter privativo do enfermeiro? São, tá? Porque o enfermeiro ele não precisa ser integrante da equipe de saúde para realizar essas ações, beleza? Então, nessa questão aqui, olha, de número 5, ela se encontra correta, beleza, pessoal? Correta. É isso aí. Vamos mudar a cor da caneta e vamos lá para a nossa próxima questão, tá?